Então, fala minha turminha do terceiro ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos com matemática, tá certo? E hoje, na segunda-feira, nós vamos falar desse assunto aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês: quilograma, grama e miligrama. Vou contar uma história aqui de Beto e sua mãe, tá certo? Para a gente começar a nossa aulinha. Beto e sua mãe, eles foram às compras. E aí, compraram várias coisas. Quando eles chegaram na vendinha, pegaram um abacaxi, e o abacaxi, ele precisa ser pesado para saber quanto é que ele vai pagar por esse abacaxi. Quando pesou, o Beto levou para o moço, para o rapaz da vendinha pesar, ele observou que deu 2 quilos de abacaxi. Essa sigla aqui, KG, é a sigla do quilograma, assunto da nossa aula de hoje. Quilograma, KG. KG é quilograma, ou tem muita gente que só fala quilo. Ou quilograma ou quilo, tanto faz. Então, ele pesou, deu 2 quilos de abacaxi. Continuando a nossa história, ele também levou tomate para pesar. E quando pesou o tomate, deu 650 gramas. Essa sigla G aqui é de grama, tá certo? Grama, não é aquela grama que a gente tem na nossa escola, aquela grama que fica no parquinho, não. Aqui é grama, unidade de medida de massa. Daqui a pouco eu vou falar da diferença da grama para o grama. Aqui é o grama. Tudo bem? 650 gramas. E aí, continuando, aí eles foram também à farmácia, porque a mãe de Beto estava precisando comprar um medicamento. Chegando lá, Beto, na farmácia tem o quê? Aquelas balanças para a gente se pesar. Beto se pesou e notou no mostrador da balança que ele tinha 35 quilogramas, ou 35 quilos, tá certo? E, enquanto isso, a mãe de Beto foi lá comprar o remédio que ela estava precisando e na embalagem do remédio tinha aqui, ó, 400 mg. Vocês sabem o que é mg? É a sigla de miligrama, 400 miligramas, né? Então, gente, o miligrama, se vocês observarem, o grama e o quilograma são unidades de medida de massa. Só que a gente usa cada uma dessas medidas em situações diferentes. Por exemplo, se eu quero pesar, né, se eu quero ver o peso de uma coisa muito leve mesmo, como um comprimido que está dentro desse remédio, né, ou então a cartela, né, a cartela que está dentro dessa embalagem dos remédios, né? Então é um peso bem leve mesmo. Então eu posso utilizar uma medida para coisas muito leves, que é o miligrama. Se eu vou pesar uma coisa que já não é mais tão leve, mas também não é tão pesado assim, eu posso utilizar o grama, tá certo? Agora, se eu vou ver o peso de uma coisa que já é mais pesada, né? A gente vai usar o quilograma, tá certo? Aprendam uma coisa: quilograma, a sigla é KG, grama, a sigla é G e miligrama, a sigla é MG. E essas três são unidades de medida de massa, tá certo? Uma coisa, 1 quilo, ele tem 1.000 gramas. Então, se você vai comprar 1 quilo de arroz, você está comprando 1.000 gramas de arroz, porque 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas. E 1 grama é o equivalente a 1.000 miligramas. Estão entendendo a relação? 1 quilo vale 1.000 gramas e 1 grama vale 1.000 miligramas. Agora, eu estava falando da diferença do grama para a grama. Se você chega no rapaz da vendinha e fala assim: 200 gramas para mim, por favor. Ele vai contar 200 gramas e vai botar para você. 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Aqui, ó, 12, 13, 14. Porque ele falou 200 gramas. No feminino, 200. Feminino, a grama a gente utiliza para a grama que a gente pisa. Certamente aqui houve uma confusão, não é isso?
talvez esse cliente ele não soubesse que grama, quando a gente fala no feminino, se refere à grama que a gente pisa. Então, teve essa confusão e eu quero que vocês não se confundam nunca. O correto não seria falar 200 gramas, o correto seria falar 200 gramas no masculino. Então, não confundam isso, gente. Quando a gente fala grama no feminino, a grama significa a grama que a gente pisa, aquela grama sintética, ou aquela grama capim, tá certo? 200 gramas, quando a gente fala o grama, aí já se refere a grama, unidade de medida de massa. Então, se você for no mercado com sua mãe e ver sua mãe falar 200 gramas, você já conserta. Diga, foi tio Hugo que disse, minha mãe, foi tio. Pode dizer que foi eu que disse, qualquer coisa, mande até sua mãe ligar para mim. Pode dizer 200 gramas, 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo. É isso que a gente deve falar, não no feminino. Tá bom? Vamos continuar nossa aula que o tempo está passando. Então, qual é o instrumento que a gente usa para pesar? É a balança, não é isso? Agora tem vários tipos de balança no dia a dia. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, ou então vai no açougue, ou então vai numa padaria, a gente encontra esse tipo de balança aqui, a balança digital, onde você bota o alimento aí em cima, uma fruta, o pão, e aí aparece aqui no mostrador qual é o peso desse produto. Tá certo? Nós temos também uma balança analítica. Essa balança analítica ela já é mais utilizada em laboratórios, na farmácia, né, para pesar medicamentos, para pesar com mais precisão, né, o produto que você está colocando aqui. Então, dá mais precisão para medir coisas que são muito leves, tá bom? Então, tem esse tipo de balança também, que é a analítica. Aqui, quando a gente vai no médico, o bebê, por exemplo, ele é pesado aqui, ó, nesse tipo de balança, a balança médica. Ou então, quando você vai no veterinário levar seu cachorro ou seu gato, ele é pesado também nesse tipo de balança. Claro, se o cachorro ou o gato for de pequeno porte, se for de grande porte, não vai botar numa balança como essa, né? Mas tem essa balança também, a balança médica, e nós temos essa balança de 2 pratos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa balança de 2 pratos, porque eu adoro fazer exercícios com meus alunos com essa balança. Essa balança geralmente a gente encontra em feira, né? Feira de São Joaquim, você vai na feira de São Joaquim, muitos comerciantes têm esse tipo de balança, onde ele bota os pesos de um lado, então quanto peso de um lado e o produto do outro, mas esse peso ele já sabe quanto é. O peso do lado direito ele botou de 2 quilos, então se ele botar 2 quilos no prato esquerdo, a balança vai estar em equilíbrio. Quando a balança está em equilíbrio, o peso do prato direito é o mesmo peso do prato esquerdo. Mas depois, daqui a pouquinho, a gente fala a gente faz até alguns exercícios de balança de 2 pratos. Vou falar agora, nosso assunto é quilograma, grama e miligrama. Quando é que eu devo usar, né? Por exemplo, se eu quiser medir, se eu quiser indicar o peso de uma cenoura, eu utilizaria miligrama, grama ou quilograma? Quem me disse que a resposta é grama, acertou, porque ninguém vai falar. A cenoura não é tão leve assim, por exemplo, para pesar 50 miligramas, né? Mas ela também não é tão pesada assim para pesar 50 quilos. Então, a unidade de medida mais adequada, né? A medida de massa mais adequada para medir a cenoura é o grama, tá certo? Agora, se fosse um fogão já é mais pesado. Utilizar miligrama é para coisa leve. Grama é para coisa que não é nem tão leve nem tão pesada. Mas o fogão já é uma coisa pesada. Eu já usaria o quilo ou a quilograma. Estou entendendo? Agora, se fosse uma pílula de um remédio, né? Que vem numa cartela de remédio, a gente já iria utilizar a unidade de medida chamada miligrama. Tá bom, gente? Então estão entendendo quando a gente usa, quando é mais indicado para usar, para expressar o peso de um produto, de uma coisa. Então, vocês têm que se atentar a isso. Agora sim, vamos fazer aquele exercício que eu prometi de balança de 2 pratos. Percebam que quando a balança está em equilíbrio, o que está do lado direito é o mesmo peso do lado esquerdo. Então, repare, eu quero saber qual o peso do chocolate. Então, se do lado direito nós temos aqui
500 gramas mais 200 gramas, ou seja, no total nós temos 700 gramas do lado direito, é claro que esse chocolate aqui do lado esquerdo também vai pesar 700 gramas. A gente descobre assim. Foi fácil resolver esse, né? Vamos agora ver o próximo. Qual o peso da caixa vermelha? Qual é o peso da caixa vermelha? Então, repare que a balança está em equilíbrio, os dois pratos estão equilibrados, né? Do lado esquerdo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quilos, tá vendo? Cada peso desse tem 1 quilo, nós temos 5 desses, então 5 quilos do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos 2 quilos mais o peso da caixa, né? Então, se eu tenho 5 menos 2, eu vou dizer que a caixa tem 3 quilos, né? Porque 3 quilos da caixa mais esses 2 daqui vai dar os 5 quilos do lado direito e tem 5 quilos também do lado esquerdo. Então, essa caixa vermelha pesa 3 quilos. Também foi fácil esse, né? Vamos fazer mais um exemplo de balança de dois pratos? Agora sim, eu quero ver, ó. Qual o peso de cada caixa? Então, nessa caixa aqui, no prato esquerdo, nós temos 3 caixas, que eu não sei o valor dessas 3 caixas, do peso dessas 3 caixas, né? Mas do lado direito nós temos que tem 75 quilos. Se tem 75 quilos, eu tenho que distribuir 3 caixas, o peso de 3 caixas, né? Por 75. Então, 75 dividido por 3, quando eu faço essa conta, eu acho 25. Então, cada caixa pesa 25 quilos. Entenderam, galerinha? Bem, agora, quando é que a gente usa também muita, como é que eu posso dizer? Muita unidade de medida, que é o quilograma, o grama e o miligrama. Quando a gente está trabalhando com receita, não é isso? Por exemplo, no bolinho de chuva, quais são os ingredientes que a gente precisa? A gente precisa de 1,5 xícaras de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, meia xícara de leite e óleo para fritar. Ah, quando você fala de colher de sopa, tio, como é que você identifica? Como é que tem vários tipos de colher, gente? Por exemplo, as colheres recebem um nome de acordo com o seu tamanho. Nós temos uma colherzinha pequena, a menor de todas é a colher chamada colher de café, né? Não é colher de sopa. Quando é um pouquinho maior do que o de café, já é a colher de chá, né? Um pouquinho maior já tem a colher de sobremesa. E aquela colher de sopa é a colher que é um pouquinho já maior do que a colher de sobremesa. E é essa colher que a gente utiliza lá na receita do bolinho de chuva, é a colher de sopa, tá certo? Uma colher de sopa, uma colher de sopa de açúcar é equivalente a 10 gramas, mais ou menos. Tá bom? Então, se eu quero 3 colheres de sopa de açúcar, eu vou ter que usar 30 gramas. Se uma colher é 10 gramas, mais ou menos, 3 colheres de sopa vai dar 30 gramas, mais ou menos. Tá bom? Uma colher de sopa de fermento em pó também é equivalente a 10 gramas, mas como eu só estou usando uma colher de sopa, maravilha. Então, eu vou usar 30 gramas de açúcar e 10 gramas de fermento em pó. Estão entendendo? Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar 3 páginas de atividade para vocês fazerem. 36, 37 e 38. Faça com bastante atenção e a gente se vê amanhã com mais matemática. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.